Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos fala sobre, na verdade, perdoai a aqueles que vos devem, assim como para que eu possa perdoar as vossas dívidas, perdoai os vossos devedores. Assim como ele nos fala da desculpa justificativa, aqueles que declaram a sua própria benignidade justificam a si mesmo. Porque na verdade, ainda que venhais perdoar o seu próximo, mas se não fores perdoado para aquele que tem o poder e autoridade para perdoar-lhes os pecados, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados, em vão. José dizia, quando os seus irmãos lhe pedem perdão: por acaso estou no lugar de Deus para vos perdoar? Na verdade, a condição para que sejam perdoados é reconhecer aquele que tem o poder para lhes perdoar os pecados e os justificar, assim como estar sempre ofertando um culto agradável a Deus, um culto racional, perdão, um culto de ação de graças. Lembrai-vos de 2 irmãos, Abel, que o seu culto foi aceito ao Senhor porque suas obras eram boas, e Caim, rejeitado porque as suas obras eram más. Ninguém pode dizer ao Senhor, naquele grande dia: eu não sabia que era assim. Porque todos, desde que nasce a criança, já está com o choro da condenação. A ciência do bem e do mal, o príncipe do poder do ar, segundo filhos de Adão, que opera nos filhos da desobediência, aonde até mesmo aqueles que santificam e purificam enquanto há tempo o possui, um espinho na carne que esbofeta a face a cada respiro, aonde devemos estar sempre alertas e vigilantes para não ceder segundo a ele, mas antes ser sempre influenciado pelo Espírito Santo, por aquele que na verdade nos instrui em toda boa obra. Um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo dos bodes, dos animais, aonde através de uma única oblação foi perfeito e suficiente para a expiação da culpa e dos pecados, aonde, segundo os sacerdotes terrenos, eram necessários várias oblações, uma vez, segundo a natureza humana, não se alcança o elo da perfeição, da qual aquele que nos justifica, que é santo, uma semente que não se corrompe, incorruptível, aonde se nasce uma semente corruptível, morre, e ele disse: é necessário nascer de novo, e se a semente não morrer, ela fica só, e uma vez que ela morre, na verdade se nasce uma nova semente, aonde, segundo Jesus Cristo, procura-se sempre manter incorruptível, corpo, alma e espírito. É necessário estarmos sempre alinhados segundo aquele que é unânime. Pelo seu Espírito estamos em unanimidade com aquele que se fez um com Deus Altíssimo, aonde nele nós temos a possibilidade daqueles que buscam e perseveram estar como um culto racional, um culto de ação de graças, ofertando
para o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, que é desviar do mal, de todas suas posses, amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo o coração, um unigênito do Pai, gerado no seio antes mesmo das primeiras obras, a sabedoria que foi gerada e formada, aonde bem-aventurado aqueles que buscam, segundo o novo nascimento, o leite puro espiritual, e não se acomoda segundo este leite puro espiritual, mas busca aprofundar-se a alcançar uma estatura mediana da plenitude de Deus através de Cristo, como que adultos que deixa as atitudes infantis, assim como a palavra diz, quando era menino discorria como menino, mas agora como adulto deixei das atividades infantis e prossigo rumo ao alvo e objetivo com uma estatura mediana, como adulto, daqueles que alimentam, deixam o leite puro espiritual e almeja algo mais sólido, a fim de se alcançar o discernir e examinar entre o bem e o mal daqueles que perseveram constantes e dia após dia, com a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida e a perseverança constante daquele que nos sustém e nos fortalece. Porque ele sabe a intenção do coração, por isso muitos justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade e se dão vencidos pelo mal. Ele, assim como advertiu Caim, ele é aquele que adverte a todos e ninguém passa desapercebido. O mal espreita diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Se vencê-lo, não serás aceito. Assim como a responsabilidade é individual, não atribua a falta, assim como dizeis, vou me consertar e buscá-lo. Não é possível consertar a não ser por aquele que, quando o encontra, ele sim o conserta. Por si ninguém consegue. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.